Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Amazônia Empreendedora. Toda semana a gente está aqui no estúdio do Jornal do Comércio em Manaus, no Amazonas, para trazer um convidado que vai falar sobre alguma iniciativa interessante de educação, ciência, tecnologia, empreendedorismo, iniciativas que acontecem aqui e que a gente quer divulgar para o Brasil todo, né? A gente acha que é importante para que todo mundo acompanhe e saiba o que está acontecendo aqui em Manaus. E essa semana a gente está trazendo um convidado, um ente muito querido, muito conhecido aqui em Manaus, que é o Geraldo Feitosa, que ele se formou na engenharia de telecomunicações pelo Inatel e tem mestrado em engenharia de produção aqui pela Universidade Federal do Amazonas e é um diretor executivo do INDT, que é o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico. Então, vamos falar agora com Geraldo Feitosa. Muito obrigada, Geraldo, pela sua presença, pela sua participação. Obrigado. É uma alegria poder trazer você aqui, pela sua contribuição, pela contribuição do INDT, pelo Amazonas e por todo o entorno aqui da região norte do país. Seja bem-vindo. E eu quero falar com você para começar como é que foi essa sua experiência em estudar em Minas Gerais pelo Inatel, e você passou, acho que um bom período da sua vida lá em Minas Gerais. Cris, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com você, conversar sobre a nossa região, sobre o nosso estado tão querido e dizer que o início em Santa Rita foi aquele sonho de se formar em telecomunicações e o melhor de tudo foi voltar para Manaus, voltar para a nossa terra, começar trabalhando com telecomunicações aqui. Isso em que ano, hein? Que década isso, Geraldo? Vou dizer a minha idade, né, Cris? Não, mas só pra isso gente... foi na década de 80, Caramba. 80 e pouquinho, que eu formei logo depois. E eu tive Tinha muito para desbravar aqui, então, né? Muito. Foi exatamente na época em que o nosso estado estava começando a ter estações de televisões conectadas. E eu fui muito para o interior, conheci melhor ainda a nossa realidade, o interior do estado carente de toda a tecnologia e tanta coisa. Mas foi um período muito bom da minha vida. Conhecer o nosso estado, mais ainda as pessoas, levar comunicação, telecomunicação, televisão, levar aquilo que a gente hoje assiste em casa e eles não tinham sequer conhecimento. Então foi uma experiência muito, muito boa para mim. Quantos anos você atuou nesse segmento aí pelo interior? Eu fiquei até quase o ano 95, por aqui. Continuei trabalhando com telecomunicações, tendo outras atividades, mas o foco era telecomunicações. Foi quando, em 97, a Fundação Desembargador Paulo Feitosa foi criada por mim e por um amigo, o Átila Denis. Criamos a fundação em 97, 98, foi um período muito bom também. Aquela época em que a gente estava começando com a lei de inovação, a lei de informática na região, tentando trazer para a nossa cidade tecnologias diferentes, aproveitando os incentivos que as indústrias têm. Então, foi um período muito bom. O início foi na fundação e logo na sequência, 4, 5 anos depois, eu fui para o INDT, que é a instituição que eu estou até hoje, criada pela Nokia em 2001, e eu estou no INDT desde 2002, né? E depois, 2013, Microsoft, e o grande desafio veio a partir de 2016, quando nós começamos como uma instituição totalmente independente. Nós fazíamos projetos para a Nokia, para a Microsoft, e a partir de 2016 nós tivemos que começar olhando o mundo. Então, foi um recomeço de muito aprendizado, de muita coisa boa, mas graças a Deus hoje o INDT está com mais de 300 colaboradores, Manaus, Brasília, São Paulo, caminhando muito bem. E melhor ainda, Cris, nós estamos aproveitando toda a tecnologia que nós desenvolvemos, que nós conhecemos ao longo desses 25 anos, inteligência artificial, visão computacional, IoT, manufatura avançada, estamos levando essa tecnologia para a bio. Então o INDT também trabalha com biotecnologia e empreendedorismo, que é E educação. E educação, que é o grande momento, eu acho, para a gente Fantástico. transformar a nossa região.
No sentido da biotecnologia, o que o NDT está fazendo hoje? Olha, nós temos vários projetos em andamento. Eu vou citar os que a gente já concluiu, não é? Um deles é o desenvolvimento de uma usina de óleos em São Sebastião do Atumã, numa comunidade que processava óleos de uma forma muito rústica, muito amadora, e hoje eles têm uma linha de produção com envasamento automático, mostrando em tempo real a qualidade e as características daquele óleo que está sendo produzido. E antes, para você ter uma ideia, eles mandavam uma amostra para o exterior. Nossa, que processo demorado, caro. Hoje, com essa tecnologia, se o comprador no exterior quiser enxergar qual é o óleo, qual é a característica daquele óleo, ele pode fazer isso de onde ele estiver. Então, isso simplificou bastante e deu a eles uma condição diferenciada no mercado. Melhorou a produção? Melhorou a produção, os óleos são extremamente valiosos. Exato, Copaíba, Breu e Pau Rosa, todos de um valor incalculável no mercado internacional, inclusive. Então, eles estão muito empolgados e isso beneficiou uma comunidade, porque não é em São Sebastião do Atumã, na sede, é numa comunidade um pouco afastada da cidade. Então, veja o benefício que isso traz. Um outro projeto que nós estamos fazendo é em Anuri, chama-se Açaí Tech Lab. O que é o Açaí Tech Lab? É o empreendedorismo na cidade de Anuri. Porque aquilo que antes era lixo, o caroço do açaí... Sim, que é um grande problema do descarte. Nós estamos ensinando o bom uso desse caroço do açaí. Agora, não basta chegar lá na cidade e dizer, do caroço do açaí, você faz tijolo, faz café... Você faz tudo, né? Tudo. O mais importante é o início. É um treinamento de mais de 8 meses, onde nós começamos mostrando a eles o que é empreender. Como é que eu monto uma empresa? Como é que eu transformo o negócio? Para que eles, agora já estamos nos 4 meses finais, eles comecem a entender, eu vou produzir o tijolo, o café, o chá, qualquer outro seja lá o que for, né? Seja lá o que for, exatamente. E vou comercializar. Como que eu comercializo isso aqui? Para quem que eu vou vender? Ele já tem tudo isso por causa do curso. Exatamente. Quer dizer, primeiro começa com empreendedorismo, né? Exato. Como ter um negócio, como gerir um negócio, para depois ir na matéria-prima e aí ele vai saber como, né, lidar com essa matéria-prima, porque ele já tem todo o conhecimento. Então, isso é tão gratificante porque a gente vê aquela garotada que não tinha um futuro muito definido, agora se interessando em gerar negócios. E mais do que isso, é algo que a gente tem que sempre buscar. Nós estamos levando conhecimento para mantê-los nas suas cidades, nas suas comunidades. Nós não queremos levar a educação para trazê-los para cá. Exatamente. Então, lá naquele local, lá em Anuri ou em qualquer outra cidade... Desenvolver a região, né, Geraldo? A região. Imagina, qualquer centavo, qualquer recurso ganho de uma forma correta vai ficar lá. Isso para nós é muito gratificante, porque a gente tem muitas ameaças hoje, né, Cris? A gente tem a ameaça do tráfego, a ameaça de tanta coisa ruim. Se nós não investirmos nesse jovem, nessa comunidade, para tirá-los dessa ociosidade e colocá-los naquilo que é importante, porque é o ocioso que leva para o mau caminho. Exato. Então, Cris, assim, esses são alguns dos projetos que a gente está fazendo, que eu fico extremamente feliz, gratificado. Feliz porque eu sou amazonense, como você falou no início, eu sou amazonense. E sendo amazonense, a gente quer o melhor para a nossa região. E eu sempre falo que nós estamos na região mais rica do mundo. Nós só precisamos mostrar para esse mundo que muitas vezes fala mal da gente, que nós estamos fazendo a coisa correta. Nós não estamos poluindo, nós não estamos desmatando, nós estamos levando tecnologia, estamos levando educação, estamos levando empreendedorismo
para desenvolvimento daquelas comunidades. Sustentável, né, Geraldo? Cuidando do meio ambiente, cuidando das pessoas e desenvolvendo negócios. E Cris, eu sou um apaixonado por essa região. Eu sei, Geraldo, já te conheço há alguns anos, eu sei. Cris, é uma simplicidade desse povo. Sim, é tão pouco que, né, Sabe, Geraldo? tudo tá e eles bom. também têm direito de ter as coisas, ter acesso às coisas, né, aos Tudo tá bom recursos. para eles, tudo tá tão tranquilo. Eu amo esse povo, viu? Que vive com tão pouco e tão feliz. E tão feliz, né? Muito mais feliz, Exato. às vezes, de pessoas que têm tantas coisas Isso. e não tem essa felicidade genuína que a gente vê no caboclo, que a gente vê no ribeirinho, que a gente vê no indígena, né, nas populações mais afastadas, né? Agora, Geraldo, migrando o nosso assunto para a questão de empreendedorismo, eu queria que você falasse um pouco como é que estão nossas indústrias, o que o NDT está fazendo em parceria com as indústrias, porque eu sei que tem muita tecnologia também e a gente vive nessa ruptura, né, tecnológica, nessa disrupção. Então eu quero que você fale um pouco para a gente sobre esses projetos. Nós temos projetos com várias indústrias e são projetos de tecnologia voltado para manufatura avançada, tecnologias para desenvolver produtos com segurança cibernética, inteligência artificial e um dado muito interessante que também tem crescido cada dia mais. As indústrias locais estão investindo em startups. As indústrias locais estão olhando empreendedorismo como algo muito saudável. Então, eu acho que essa nossa cidade, essa nossa região vai ser transformada em função desses investimentos que as indústrias estão fazendo de uma forma incrível nas startups, gerando negócios, gerando empreendedores, fomentando a economia local, ou seja, retendo capital intelectual aqui. Até porque as startups, elas são muito mais ágeis. Sim. Elas conseguem desenvolver com muito mais rapidez, agilidade, flexibilidade. Coisa que às vezes essas grandes indústrias, se for desenvolver um projeto desse, vai demandar muito mais tempo. Talvez elas tirem do negócio em si, que é o mais importante. Então, investindo na startup, a startup vai ter toda essa autonomia de desenvolver esses projetos. Agilidade da startup. Agilidade. A garra do garoto, né, do inventor daquela história toda. Isso faz uma diferença muito grande, que a indústria geralmente é um pouco mais lenta em função de tanta coisa que tem que fazer. Sim. Não é a o estrutura, foco. Não é o foco. A indústria tem que produzir, a startup tem que gerar outros negócios. Então, eu acho que esse investimento nessa turma aí que está criando, gerando startups, novos negócios, é muito saudável para a nossa região. E o que o NDT está fazendo com algumas indústrias? Se é que você pode falar algum projeto específico de cibersegurança ou de... Você tem a Câmara Necoica também, queria que você falasse para a gente também, que eu acho que é uma câmara muito legal, que é a única que tem aqui na região norte. Tem também a auditoria que vocês ganharam agora, parece que vocês renovaram uma auditoria do Inmetro. Olha, então tem muita coisa acontecendo no radar. Boa. Eu diria para você que, graças ao nosso bom Deus, o INDT está num momento muito feliz, muito feliz. E nós, recentemente, tivemos a acreditação pelo Inmetro da nossa Câmara Necoica. Câmara Necoica que vai facilitar uma série de ensaios para novos produtos. Então, todo produto que tem qualquer conectividade, e a maioria dos produtos tem, o ar-condicionado da sua casa, a geladeira, o micro-ondas, qualquer produto conectado precisa de ensaios nesse laboratório, nessa câmara necoica, que é exatamente para medir se a frequência transmitida, recebida está correta, que não está causando nenhuma interferência. E esse investimento é um investimento único na região, foi um investimento que uma empresa que eu tenho que aproveitar e agradecer, foi a Inventus que fez esse investimento há 2 anos e meio atrás, e isso nos deu um diferencial muito grande. Não só para o INDT, para a nossa região. Imagina todos esses fabricantes mandando para São Paulo esses produtos para serem testados lá. Levam meses, faz fila
as poucas câmeras anecoicas que tem no sul do Brasil. Então, esse laboratório, ele vem a trazer, assim, uma certa condição diferenciada para as indústrias locais. Também agiliza bastante, né, muito. É um ganho de tempo incrível. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Até quando você está desenvolvendo um produto, você precisa testá-lo. Será que está correto? Será que não está? Então, ali é o local perfeito. E eu aproveito para dizer a você da indústria que tem produtos conectados que nós estamos à disposição. Não só para fazer ensaios, mas também prestar qualquer esclarecimento, informação, desenvolver projetos. Vai ser para nós um motivo de muita satisfação recebê-los e mostrar tudo aquilo que nós temos desenvolvido ao longo desses anos. Geraldo, e para a gente complementar, fechar com chave de ouro, eu queria que você falasse um pouco da área educacional, que é uma grande preocupação do NDT também, que é formar mão de obra qualificada para poder atuar aqui com toda essa tecnologia, com toda essa modernidade. Olha, a gente sempre fala, e eu falo isso para a nossa turma, né, do INDT, que o mundo é um mundo em constante mudança. E nós todos, independente, precisamos de requalificação. Precisamos nos requalificar constantemente. Tudo muda muito rapidamente e a gente precisa acompanhar. Nada mais, nada menos, nós precisamos de educação, treinamento, capacitação o tempo todo. E foi nesse sentido que nós começamos, alguns anos atrás, essa área educacional do INDT. Então, nós temos trilhas de conhecimento, trilhas de desenvolvimento, para que nós possamos capacitar não apenas os nossos colaboradores, os nossos profissionais, mas também o mercado. Muitas vezes, Cris, o que acontece é que um determinado profissional, vou dar um exemplo, conhece muito bem 3G, 4G, mas ele não conhece 5G. Então a gente tem um treinamento específico para 5G. Segurança cibernética, nós estamos ministrando agora um treinamento em segurança cibernética. Cris, segurança cibernética é algo tão importante. Mas a gente totalmente. Vê toda hora, todo momento. Até na nossa vida pessoal, né, Geraldo? Sim. Toda hora a gente é bombardeado por essa questão de invasões, são os dados, são... Exatamente. A gente querendo que a gente aperte lá o phishing, que a gente caia. Hoje me ligaram dizendo que o meu recurso da Previdência Social ia ser bloqueada. Olha. Eu nem tenho, que era para eu apertar lá, digitar não sei o que. Eu falei, gente, eu nem tenho benefício previdenciário, como é que vai ser suspenso? Então, assim, o tempo todo a gente está perigas de cair num negócio desse. Imagina as empresas. As empresas precisam de segurança cibernética muito importante, muito fortemente. Muito. E por último, Cris, eu sei que a gente está caminhando para o final, mas eu queria aproveitar esse momento para convidar as escolas, principalmente as escolas públicas, a nos visitarem. A gente tem uma alegria toda vez que a gente recebe aquela garotada de todas as idades para falar sobre tecnologia, falar sobre aquilo que está chegando, falar sobre como se proteger dessa terrível rede social fake e tantas coisas ruins que estão acontecendo com a nossa garotada. Então, eu deixo aqui o convite para as escolas nos visitarem, nos procurarem, a gente vai recebê-los com muito carinho e vai ficar assim 2, 3, 4 horas falando de tecnologia, falando do que está vindo por aí, ajudando, falando e mostrando, né? Que tem os laboratórios, sim, todos, né, Geraldo? Toda a estrutura de laboratório para eles poderem acompanhar de perto o que a gente está fazendo e também mostrando para eles qual é o melhor caminho. As opções são inúmeras, né? Quando eu formei, tinha o quê? Engenharia, medicina, direito. Hoje tem 200 mil cursos e opções. Então é difícil para um garoto com 13, 14, 15 anos chegar... O que eu quero mesmo, hein? Então, a gente ajuda. Eu sei que é uma grande oportunidade. A escolha não é fácil, mas a gente ajuda mostrando o que pode ser feito, quais são os requisitos, qual é a vantagem,
conversando com os nossos profissionais. Você é design de produtos. O que é o design de produtos? O que ele faz? O que você faz? Você é de segurança e cibernética. O que você faz? Então, essas informações, elas são muito importantes. E eu gostaria de, mais uma vez, aproveitar esse momento para convidá-los. Com certeza. Olha, Geraldo, você fechou com chave de ouro, porque eu acho que não é só uma questão de negócios, é uma questão de propósito, e eu sinto muito isso em você. Eu sinto muito essa questão de propósito, né? Porque as pessoas passam, nós vamos passar, né? Mas o que nós estamos deixando, qual é o legado? E eu sinto muito isso no NDT. A preocupação de formar pessoas, ajudar o desenvolvimento da região, né? E ajudar a garotada. Eu sinto que você se preocupa muito com essa questão educacional. Então, é muito importante para mim ter a alegria de ter te trazido aqui, para você deixar um pouco dessa sua palavra aí. E eu eu conheço, eu já fiz parte de vários encontros que você leva os jovens, né, que o pessoal recebe os jovens lá no NDT, e realmente, acho que é uma das iniciativas mais bacanas que o NDT tem, que é abrir as portas para a garotada e dar uma ajuda, um suporte nesse direcionamento, que é tão importante. Cris, quando eu vejo aqueles olhinhos brilhando com a tecnologia, alegria, né? Eu fico emocionado todas as vezes. Então, eu vou ficar mais feliz ainda se eu tiver toda hora, todo momento, aquela garotada correndo e se empolgando com aquilo que a gente se empolga toda hora. Com certeza, né? Com certeza. Então, Cris, obrigado. Geraldo, muito obrigado pela sua presença. Quero voltar. Já está convidado, já, com certeza. Obrigado, muito obrigada, viu? Obrigado. Gente, nós estamos finalizando aqui mais um Amazônia Empreendedora com Geraldo Feitosa, que é o diretor executivo do INDT, e deixando aqui essa lição, essa palavra tão bacana, principalmente para você que está aqui em Manaus, quiser chamar a turma, as escolas estaduais, as escolas municipais, que queiram fazer essa visitação no NDT, eu super faço questão que vocês realmente vão, porque é um lugar incrível em que você vai ali unir tecnologia, ciência, humanização. Os laboratórios são maravilhosos e toda a equipe do NDT vai receber todos com muito carinho e com muita atenção. Muito obrigada pela sua participação. Semana que vem a gente está de volta. Até lá!